longo da minha vida, 10 anos advogado e passei, eu acho que foi mais. Sei que no Ministério Público eu passei 24 anos como promotor. E durante esses 24 anos, eu fui promotor da infância e da adolescência, né? Então, o tema que me foi proposto aqui é para falar um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para a gente compreender o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, em toda a sua inteireza, é necessário que a gente faça um relato histórico para entender por que no Brasil existe um Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, pela manhã, houve um engano, né? Eu falei 2 horas de manhã e vou falar 2 horas agora, 4 horas, sobre o ECA. Para mim é importante falar sobre isso, porque é um dos temas mais caros para o Brasil, né? E para a nossa vida, porque quando a gente fala em criança e adolescente, nós estamos falando da nossa própria vida e estamos falando da nossa própria realidade. Então, quando a humanidade surgiu, por exemplo, os cristãos estão convencidos de que a humanidade surgiu com Adão e Eva, lá, não é, no Jardim do Éden. Deus preparou o Jardim do Éden e criou Adão e Eva, né? Muito bem. A partir dali, da criação do homem e da mulher, ou para aqueles que não acreditam, acham que o homem ele é fruto da evolução natural, né? De Charles Darwin, que é um cientista, que acha que o homem ele é fruto da evolução da espécie. Qualquer uma dessas opiniões, né? O que eu quero dizer é que o direito nasce com a existência do homem e da mulher. Então, no momento que nasce o homem e a mulher, nasce o direito. Por exemplo, a Bíblia fala que Adão e Eva tiveram 2 filhos, né? O Caim e o Abel, né? E depois que Abel foi assassinado por Caim, teve um outro filho chamado Sete. Quando Adão e Eva têm seus filhos, ali, para quem é cristão, eu sou cristão, acredito nisso, começa a se ver que a criança, ao nascer, e depois que ele vai crescendo, se tornando adolescente, ele é um outro ser, fruto da união do homem e da mulher. Então, essas pessoas que nascem como criança e que se tornam adolescente, como é que o direito vê eles, né? Então, nós poderemos fazer um rápido panorama histórico e ver que, a partir do nascimento de uma criança e a partir do momento que essa criança se torna adolescente, o direito teve sobre eles um olhar, uma apreciação e uma definição sobre eles. A partir de Roma, né, nós quando estudamos o direito, a gente estuda a partir de Roma antiga. Como é que as crianças e os adolescentes de Roma antiga para trás e de Roma antiga para frente, até certo período da história, eles eram tratados?
Então, eles eram tratados como se fosse propriedade dos pais. Os filhos eram propriedade dos pais. Os pais faziam do filho o que quisessem. Castigavam, davam atenção, criavam, mas essas figuras, esses filhos, eles não tinham identidade própria para o direito. Eles não eram sujeitos de direito. A ponto da legislação permitir que o pai podia matar o filho. O pai que não gostasse do filho, o pai que o filho nascesse feio, nascesse aleijado, e dissesse, rapaz, eu não quero esse filho. Ele tinha o direito de matar. Por quê? Porque o direito, à época, via o filho como propriedade dos pais. Olha a gravidade disso, né? Então, hoje, como nós estamos no século XXI, a gente não imagina que isso poderia, boa tarde, que isso poderia acontecer. Então, nós vamos pegar toda a Idade Antiga, toda a Idade Média, não é? E já entrando na Idade Moderna com esse olhar. A criança e o adolescente eram propriedade dos filhos. A criança e o adolescente eram propriedade dos pais. Quando o Brasil foi descoberto por Portugal, o Brasil era colônia de Portugal. E qual o direito que regia o Brasil? As ordenações de Portugal. Era a lei de Portugal que valia no Brasil. As ordenações da época de 1500, quando foi descoberto o Brasil, nas ordenações de Portugal, naquela época, os filhos eram propriedade dos pais. Então, os pais poderiam matar os filhos se quisessem. Não é? Então, o camarada que desconfiasse que o filho não era dele, que a mulher traiu ele, ou que a criança nascesse deficiente, ou que nascesse feia, né? Ele tinha o direito de matar. Então, por que eu falo isso? Para que a gente veja a evolução de como nós chegamos aqui. Porque nós saímos de lá com uma criança e um adolescente que eram propriedade dos pais, que poderiam ter sido assassinados pelos pais porque eram propriedade dos filhos. E hoje nós estamos num mundo em que a criança e o adolescente estão na frente dos pais e estão na frente de todos. Não é? Em 1802, já na Idade Moderna, aqui próximo à contemporaneidade, o Código de Napoleão, fruto da Revolução Francesa, Código Civil de Napoleão, ele traz uma regra. Essa regra dizia o seguinte, que os pais não tinham o direito de castigar imoderadamente os filhos. Ou seja, no século XIX, no início do século XIX, no Código de Napoleão, já se começa a reconhecer o direito dos filhos. A criança, o adolescente, podiam ser castigados pelos pais, mas não podiam ser castigados imoderadamente, ou seja, o pai já não podia matar o filho, o pai já não podia castigar o filho grandemente. Já houve um grande avanço. Esse marco aí é 1802, no Código de Napoleão. Muito bem. Em 1822, o Brasil
saiu da dependência de Portugal. Em 1822, Dom Pedro I, lá no Riacho Ipiranga, né, cortou os laços do Brasil com Portugal. O Brasil ficou independente e aqui se criou outra fase da história do Brasil, que é o Império, em 1822. Em 1824, 2 anos depois, o Brasil teve sua primeira Constituição. Certo? Com a primeira Constituição do Brasil, de 1824, definitivamente o Brasil cortou seus laços com Portugal em termos de legislação. A partir de 1824, a criança no Brasil passou a ter um outro olhar. Já inspirado pela legislação da França, já não se podia mais matar a criança, castigar a criança imoderadamente. Porque ali, naquela Constituição, nós já estávamos com o novo direito no Brasil. Em 1927, nós tivemos o primeiro código no Brasil e um dos primeiros da América do Sul, primeiro código de menores. E vocês vão perceber na minha exposição que sempre o Brasil, gente, foi evoluído em termos de legislação. O nosso problema é que a gente não cumpre a legislação, mas o Brasil sempre esteve na frente. Em 1824, na nossa primeira Constituição, a gente já começa a mudar a feição do Brasil. Mas nós tivemos logo em seguida, em 1914, a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a guerra durou 4 anos, foi de 1914 a 1918, e nesse meio aí, em 1917, no curso da Primeira Guerra Mundial, houve a Revolução Russa. O certo é que quando nós chegamos em 1918, o mundo estava destruído com a Primeira Guerra. Foram 4 anos de guerra. Em 1918, com o término da guerra, houve um novo olhar dos países. Os países começaram a dizer, puxa, tudo que a gente está construindo está sendo destruído pela guerra, as pessoas estão morrendo, ninguém paga por essas mortes, os países estão inseguros. E em 1920, em janeiro de 1920, foi criada a Liga das Nações. A Liga das Nações era uma instituição criada pelas nações após a Primeira Guerra Mundial para estabelecer uma nova ordem no mundo. E com a Liga das Nações estabeleceu-se um princípio de que as pessoas deveriam ser respeitadas. As crianças, os adolescentes, os jovens, os homens, as mulheres, todos deveriam ser respeitados. Mas só que em 1923, a Liga das Nações não foi adiante. A Liga das Nações, os países não se entenderam e nós não tivemos êxito com essa relação dos países que criaram a Liga das Nações. Em 1927, como eu falei, nós tivemos o primeiro Código de Menores. E aí vem um voto de louvor para o Brasil. Mesmo numa crise terrível, quando a Liga das Nações já estava dissolvida, nós criamos o primeiro Código de Menores do Brasil. Nesse código, havia preocupação de se proteger as crianças que tivessem situação irregular. Esse código
ele proibia que os pais castigassem seus filhos, ele proibia que os pais pudessem menosprezar os seus filhos, abandonar os seus filhos. E quando uma criança tivesse abandonada, o Estado deveria protegê-la, deveria colocar em outra família, deveria procurar um lugar para ela. Então, no Brasil, efetivamente, a partir de 1927, nós começamos um processo efetivo de valorização da criança e do adolescente, que na época não era criança e nem adolescente, chamava-se menores. Tanto é que o Código de 1927 era o chamado Código de Menores. Como eu comecei a estudar direito em 1977, ainda não tinha nova Constituição, ainda não tinha ECA, eu estudei, tive o privilégio de estudar o Código de Menores. Não é? E eu falo dele porque eu gostava muito, porque nós vivenciamos no mundo, na história da humanidade, um menosprezo total aos menores. Na nossa própria família, geralmente, os menores são os que pagam o pato. Não pode falar, né? Não pode opinar, muitas vezes, né? E como na minha época, eu não era da época do ECA, eu sei que meus pais gostavam muito de mim, mas eu não tinha muita liberdade, né? Eu só comia o que meus pais botavam na mesa, eu não podia fazer uma série de reivindicações, porque era a época, o costume da época, né? Muito bem. Com esse código de 1927, eles criaram o chamado Comissariado de Menores. Esse Comissariado de Menores é a gênese, né? É o início do que hoje é o Conselho Tutelar. Só que o Comissariado de Menores, na época, eram feitos por pessoas voluntárias. O sujeito dizia assim, eu quero ser comissariado de menor, eu quero ser comissário de menor. Aí ele ia lá onde o juiz, que era chamado juiz de menores, e o juiz nomeava. Sabe quanto ele recebia por mês? Nada. Era algo boa tarde. O comissário de menores era aquela pessoa que voluntariamente se colocava à disposição para ajudar os menores. Eu ainda vi aqui, na minha infância, quando existiam os vesperais no carnaval, porque o carnaval tinha os vesperais que era tarde. Aí você via os caras com uma camisa, comissário de menor. Aquele comissário de menor estava ali para ver se tinha algum problema com os menores e ele pudesse ajudar. Mas ele não recebia nenhum tipo de remuneração e também ele se colocava voluntariamente para o juiz para fazer aquele serviço, né? Muito bem. Com o Código de 1927, nós vamos enfrentar um problemão na frente, porque em 1938, 11 anos depois, eclode a Segunda Guerra Mundial. E essa foi devastadora. Vocês que já estudaram história sabem o quanto foi devastadora para a humanidade a Segunda Guerra Mundial, que registra só de judeus, foram 6 milhões de judeus mortos. Foi uma tragédia extraordinária, uma tragédia grande. E quando terminou essa tragédia, de 38
a 45, foram 7 anos de guerra, em que países foram devastados. Vocês sabem que a Alemanha foi devastada, o Japão foi destruído, até as cidades de Hiroshima e Nagasaki, onde foram explodidas as primeiras bombas atômicas, causaram terríveis prejuízos à humanidade. Terminada a guerra, assim como aconteceu na Primeira Guerra, os estados, as nações se reuniram. Gente, nós criamos em 2020 a Liga das Nações. Em 1920, a Liga das Nações não deu certo. Agora a gente tem que se virar para dar certo, porque nós não vamos mais aguentar uma terceira guerra, grande guerra. Então, em 1945, sai a Carta da ONU. A Carta da ONU, onde os países, eles se juntaram e disseram: nós vamos criar aqui agora a Organização das Nações Unidas e nós vamos trabalhar para que não exista mais guerras. E o Brasil foi um dos signatários da criação da Organização das Nações Unidas. Aí começa um novo capítulo da história da humanidade. Qual é esse novo capítulo? Com a criação da ONU, começou-se a estudar e a se ver claramente qual seria o papel do Estado, qual seria o papel do Brasil, o papel da Alemanha, dos Estados Unidos, em relação às pessoas. E se criou um ambiente que mudou o panorama do olhar do mundo. Se viu naquela época que os países existiam em função das pessoas, e não as pessoas em função do país. Então, os estados, os países existem para cuidar das pessoas. Olha a mudança do olhar. Né? E aí, 3 anos depois, em 1948, em dezembro de 1948, exatamente no dia 10 de dezembro de 48, é publicado um dos maiores documentos da humanidade, que foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Mulher. Né? Diz que é do homem, mas na verdade é o direito de todos. Ali, naquela declaração, os países dizem que a pessoa humana deve ser valorizada. O homem, a mulher, o deficiente, o idoso, a criança, o adolescente, todas as pessoas humanas devem ser valorizadas. Então, essa Carta Universal dos Direitos Humanos, ela teve um valor tremendo para a humanidade, porque ela muda todo o olhar, todo o sentido da vida dos países em relação às pessoas. Muito bem. Mas um pouquinho mais tarde, depois de 48, foram percebendo que só aquela declaração, que era uma declaração universal dos direitos humanos, ela era genérica. Ela precisava de documentos mais específicos para que os países pudessem realmente seguir a sua trilha em relação a segmentos. E aí começam a aparecer os tratados e as convenções. Né? Convenção que trata dos direitos políticos, dos direitos civis,
dos direitos fundamentais da pessoa humana, enfim. E em 1989, precisamente, os países da ONU, os signatários da ONU, né, fizeram uma convenção, que é a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, 1989. Só que, como eu disse, o Brasil sempre teve uma boa legislação. Antes da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 1988, nós tivemos a nossa Constituição Federal, que é a Constituição de 88. E a Constituição de 88, antes da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, já assegurou à criança e ao adolescente os direitos à proteção integral, o direito à prioridade absoluta, está lá nos artigos 227, 228, etc. Então, Constituição Federal de 88, Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente de 89, foram documentos importantíssimos que precederam o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990. É a Lei 8.069. Esses três documentos, eles mudaram todo o panorama da criança e do adolescente na humanidade. Como nós vimos antes, no início, no princípio, criança, menor, era propriedade dos pais, poderia morrer, poderia ser assassinado, eram propriedade dos pais. E com esses três documentos, Constituição Federal, Declaração, Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente e Estatuto da Criança e do Adolescente, um em 88, que foi a Constituição. A Convenção de 89, Direito da Criança e do Adolescente, e 90, com o ECA, houve uma revolução no Brasil sobre o direito da criança e do adolescente. Com esses três documentos, quem é mais importante numa sociedade? É a criança e o adolescente. Se hoje, na casa de vocês, vamos começar da nossa casa, na hora do almoço, 11h30 da manhã, ou 12 horas, ou 12h30, 1 da tarde. Vamos almoçar. Quem deve almoçar primeiro? Criança e adolescente. Esse é o desafio do Brasil. Esse é o desafio da humanidade. Nós estamos na era de que a criança e o adolescente é prioridade. Ele merece a proteção integral. Agora eu pergunto para vocês, em Itapecuru-Mirim, na rua de vocês, na casa de vocês, onde vocês trabalham e vivem, criança e adolescente é prioridade? Não é? Não é, infelizmente. E é por isso que hoje existem mecanismos para a gente correr atrás desse direito. Porque se tudo tivesse resolvido, se a criança e o adolescente fosse prioridade, se todo mundo tivesse educado para isso, qual era o sentido do Conselho Tutelar? Não é? Então nós vamos chegar lá na frente e vamos ver por que a existência do Conselho Tutelar. Não é? Do Conselho Tutelar.
Mas eu quero aqui dizer uma coisa para vocês que é importante. Olha como o ECA, como ele começa, né? O ECA diz assim, artigo 1º, o artigo 1º do ECA. Esta lei dispõe, que é o primeiro artigo do ECA, sobre a proteção integral à criança e o adolescente. E diz mais, no artigo, isso é o artigo 1º, né? E diz mais além disso, que a criança e o adolescente, além de ter essa proteção integral, ela tem direito a essa proteção integral, não é? E ele tem prioridade absoluta. Ou seja, o que é a prioridade absoluta? A prioridade absoluta, é o que diz o artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, de todos, enfim, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Eu estou colocando esses dois artigos porque eles revelam os pilares hoje do direito da criança e do adolescente. Então, a criança e o adolescente, ela tem o direito à proteção integral, a proteção a todas as políticas. Deve ser protegido em todos os sentidos da sua vida. E essa proteção tem que ocorrer em primeiro lugar. Se vocês chegarem num banco, numa fila de banco, se chegarem num hospital, vamos imaginar uma hipótese, chega 2 ambulâncias, com 2 pessoas gravemente feridas, uma criança de 3 anos e um idoso de 90 anos, e só tem uma equipe médica para atender naquela emergência. Quem será atendido primeiro? A criança. A criança. É a criança. Porque a criança e o adolescente têm prioridade absoluta. Se chegar num hospital, houve um acidente. Foram acidentados o pai, a mãe e a criança. Só tem uma equipe médica. Quem que deve ser atendido primeiro? Criança. Criança ou adolescente. Por quê? Porque a criança, o menor, o adolescente no passado, que era propriedade dos pais, hoje ela é mais importante e tem mais prioridade, e tem a prioridade na frente do pai e da mãe. A grande revolução é essa, por isso que eu coloco a questão histórica. Hoje, criança e adolescente é prioridade absoluta. Isso é um compromisso do Brasil, né? A Constituição diz isso, a Convenção dos Direitos da Criança diz isso, e o Brasil subscreveu essa convenção, e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, hoje, nós estamos num mundo em que a criança e o adolescente
são prioridade absoluta. Quem não quiser aceitar isso, está fora do tempo. Não está de acordo com a lei. Por exemplo, pode hoje o pai castigar o seu filho nesse cenário? De acordo com o ECA? Vamos imaginar que caia numa da prova de vocês lá, que eu não sei quem vai fazer e não sei o que vai cair. Eu estou longe disso. Eu estou aqui para colaborar. Mas vamos supor que caia uma questão lá na prova. Vai ter uma prova, não vai? Dia 13. Na prova do dia 13. Gente, pode o papai ou a mamãe pegar um cipó de goiabeira ou uma corda, ou sei lá, outra coisa, e dar uma pisa no filho porque pulou a cerca ou o muro para o quintal do outro? Pode, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Não. E o que às vezes eu fico, eu trabalhei muito com os conselheiros tutelares. E eu estava dizendo de manhã para a turma que eu estava conversando. Rapaz, aquele menino é um capeta. É o diabo. Não serve para ser conselheiro tutelar. Criança e adolescente não é o diabo. É uma pessoa que tem que ser amada e cuidada. O pai ou a mãe que chama o menino, esse capeta já foi para a rua, esse capeta está jogando bola, que xinga o filho, está totalmente errada e merece até ser processada, porque pelas convenções os pais têm que criar os filhos com amor. Se a criança tem problema, tem desvio, procura-se o psicólogo, procura-se uma forma de ajudá-lo. Mas acabou a história de desrespeito à criança e ao adolescente. Vocês podem até dizer assim, puxa, eu devia estar em casa e não devia estar ouvindo Coroba. O que eu estou falando é o que a lei diz. É o que a lei diz. E o conselheiro tutelar, ele está ali, daqui a pouco nós vamos falar o papel do conselheiro, a importância do conselho tutelar. Então nós vamos ter que entender que hoje, né, a criança e o adolescente têm que ser protegida, cuidada, amada. E para isso a gente tem que respeitar os seus direitos, os mínimos direitos. Então aquela criação que a gente teve em casa, de pai pegar um cipó, uma corda para bater, já passou. E às vezes a gente diz assim, é por isso que o mundo está perdido. Não é por isso que o mundo está perdido, não. O mundo está perdido porque falta amor. Onde tem amor, não tem violência. Se a sociedade valorizasse a criança e o adolescente, talvez nós não tivéssemos adolescentes metidos em problemas, porque daqui a pouco nós vamos estudar isso. Então, o conselheiro tutelar, aquela pessoa que se propõe a ser conselheiro, o olhar dela deve ser esse, de proteção, de valorização da criança e do adolescente. O ECA,
O Estatuto da Criança e do Adolescente, gente, ele é uma lei, né? Esse estatuto é uma lei que nós, que é como se fosse, é a cartilha do conselheiro, né? É a cartilha do conselheiro. E ele, essa cartilha do conselheiro, é uma lei grande, relativamente grande, né? Não é isso? De 260 artigos e etc. Mas eu poderia resumir o Estatuto da Criança e do Adolescente com uma pequena frase. Tudo o que constar aqui se resume numa frase. É para cuidarem da criança e do adolescente. Adolescente, criança e adolescente é para serem cuidados. Né? Para serem cuidados. Qualquer artigo que você lê aqui, não existe um artigo que queira castigar adolescente aqui. Não existe um artigo que autorize ninguém a violar os direitos do adolescente. O sentido dessa lei é de que sempre o adolescente deva ser cuidado integralmente, não só da saúde, ele tem da educação, do seu psicológico, não é? Da sua saúde, da sua vida, enfim. Todos os aspectos da criança e do adolescente devem ser cuidados. E ele tem que ser cuidado em primeiro lugar. É este o resumo de todo o ECA. Não é? O ECA, todos os artigos que tem aqui, se resumem nisso. É lógico que vocês vão estudar todos os artigos. Aqui tem a definição de toda a estrutura que o Brasil deve dotar para que essa criança, esse adolescente sejam cuidados, né? Aqui tem a situação em que o adolescente, ele pode praticar um ato grave ou não, ele pode ser vítima. Então, mas a ideia do ECA é de que mesmo ele praticando um ato grave, ele tem que ser cuidado. Se um adolescente pegar uma espingarda ou uma arma e matar uma pessoa, ele não recebe pena. Ele vai receber uma medida de proteção para que ele possa se educar para não praticar mais aquilo. Ele não pode receber uma pena. Não é? Tem muita gente que é contra, mas essa é a lei. Essa é a lei. E eu digo isso porque ser conselheiro tutelar não é uma tarefa fácil. Ser conselheiro tutelar é ser um missionário de uma política que o governo, que o Brasil se obrigou a fazer, defender a criança e o adolescente. Por exemplo, vocês vão pegar 3 situações e ver o que o Estado deixou de fazer ou está fazendo errado com as crianças. É uma situação. O que é que a sociedade, a comunidade está fazendo certo ou errado em relação ao adolescente, ou deixou de fazer? O que é que a família, o pai, a mãe está fazendo em relação ao adolescente? Certo ou errado, ou deixou de fazer? Tudo isso interessa. E também o adolescente nos seus próprios atos. Por exemplo, o adolescente pode cometer um ato, não é?
que é um ato que fira a lei, né? E como é que ele deve ser tratado e como é que ele deve ser visto, né? Então, em qualquer circunstância que o adolescente esteja, o ECA diz sempre, ele tem que ser protegido, ele tem que ser cuidado, né? Tem uma polêmica muito grande no Brasil, né? Que é exatamente a de saber, rapaz, o adolescente tem 17 anos, ele sabe o que faz, ele anda por aí com uma arma assaltando, né? Tomando celular, atirando em gente, matando gente, faz parte de uma gangue. Como é que o Conselho Tutelar deve ver ele? Como é que os governos devem ver ele? Como é que a sociedade deve ver ele? Como uma pessoa que merece cuidado. É isso que diz a lei. É isso que diz a lei. Eu, às vezes, fico preocupado, porque ser conselheiro tutelar é passar por um grande desafio. E quando o cara é conselheiro, em qualquer circunstância, ele tem que defender o adolescente. Não é? Em qualquer circunstância. Mas eu quero aqui dizer o seguinte, qual é o sentido do Conselho Tutelar? Nós vimos ainda há pouco que lá no Código de 1927 existiam os comissários de menores, né? Os comissários eram eles que se propunham a ser, eram pessoas voluntárias e recebiam quanto salário, gente? Nada, não recebiam nada. Aqui, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, cria uma instituição nova, chamada Conselho Tutelar, que substituiu o Comissariado de Menores do Código de 1927. E que instituição é essa? Primeiro diz o artigo 131, o Conselho Tutelar é um órgão permanente. Ou seja, o Conselho Tutelar, ele não vai acabar. Daqui a 300 anos, terá sempre o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar daqui a 10 anos não vai mais existir. Vai, porque a sua característica é de definitividade. Ele vai ser definitivo. Não é? Então, eu sou conselheiro tutelar, rapaz, eu vou entrar para conselho tutelar e se acabar ele daqui a um ano, não vai existir. Fique tranquilo que vocês vão ser conselheiros, conselheiras, vocês vão ficar velhinhos, vão lá para o céu, e lá do céu vocês vão ver que o Conselho Tutelar continua, porque ele é definitivo. É a primeira característica do Conselho Tutelar. Ele é uma instituição permanente. Segunda característica, ele é um órgão permanente e autônomo. Olha a importância disso. Eu sou conselheiro tutelar. Quem é meu chefe? É o promotor? É o juiz? É o prefeito? É o secretário de assistência social? Não. O Conselho Tutelar é autônomo, não está vinculado e sob a ordem de ninguém. Rapaz, eu não vou tomar essa decisão como conselheiro, porque eu vou contrariar o prefeito. Prefeito que vá para as favas. O nosso órgão é autônomo. O que nós estamos vinculados é na defesa da criança e do adolescente. E isso é que nós devemos fazer.
contraria quem contrariar. A nossa missão é essa: defender a criança e o adolescente. Das pessoas que estão casadas aqui. Se amanhã vocês chegarem em casa, por exemplo, das mulheres, e encontrarem o marido castigando duramente o filho, porque furtou a galinha do vizinho na noite do Natal, o que é que vocês vão fazer? Oh, meu Deus, vamos abafar. Para com isso. Se fizerem isso, estão traindo a missão do Conselho Tutelar. Se o marido chegar, que é conselheiro tutelar, e encontrar a mulher batendo no filho, duramente, xingando o filho, e ele, menina, não faz isso que eu sou conselheiro tutelar, e não denunciar, e não tomar providência, não está apto para ser conselheiro tutelar. Por quê? Porque na hora que eu sou conselheiro tutelar, eu sou obrigado a colocar a criança e o adolescente em primeiro lugar. Então, aí está a autonomia. O prefeito não está dando assistência para a gente. Uma criança precisa de uma coisa, não está dando. Eu vou brigar com o prefeito? Tem que brigar. Por isso que ele é autônomo. Por isso que o Conselho Tutelar. Eu tenho uma divergência com o promotor, eu estou com medo do promotor. Você é autônomo. Você vai sentar e discutir com o promotor, com o juiz, com quem quer que seja. Tendo na defesa do direito da criança e do adolescente, você é autônomo. Você toma a decisão que deve ser a favor da criança e do adolescente. Doa a quem doer. Esta é a sua missão. Mas tem uma missão ainda. Tem a outra. É não jurisdicional. Ou seja, vocês não são juízes. Vocês não estão integrando o Poder Judiciário. Não é? Então, a função de vocês não é de juízes, de fazer julgamento de pessoas. Vocês têm uma missão focada, defender a criança e o adolescente. Vocês não estão na função de juiz, vocês não estão vinculados ao Poder Judiciário. Vocês vão, não é, decidir focando no interesse da criança e do adolescente. E o fazem isso como conselho tutelar, não como juiz. A função do juiz é outra. É a função própria que a lei lhe delega. Mas a mais importante, olha, vocês estão começando a ver a importância do conselho tutelar. Primeiro, órgão permanente. Segundo, autônomo. Terceiro, não jurisdicional. Aí você já faz o conselho tutelar importante demais. Mas essa última característica que está aqui no artigo 131 ainda é mais importante do que todas, que é que diz assim: o conselho tutelar é permanente, é autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definido por ele. Por que eu digo que essa é a característica mais... Todas são importantes, mas essa aqui eu vou falar sobre ela para mostrar para vocês o quanto ela é importante. Sabe por que ela é importante? Porque quem vai escolher se vocês vão ser conselheiro tutelar ou não é a sociedade. Não é o prefeito. Ô, minha amiguinha, eu gosto de ti. Ô, meu amigo, eu gosto de ti, eu vou te nomear. Você não é assim.
Ah, rapaz, eu sou amiga do promotor ou da promotora, ela vai me botar no conselho. Ou é o juiz que escolhe. Não. Quem escolhe vocês é a sociedade. E aí, você sabe o que significa isso? Intensa legitimidade. Conselho tutelar. Tem uma colega minha que é promotora, a gente dando uma palestra, anos atrás, ela achou que eu coloquei o Conselho Tutelar acima do Ministério Público. Mas, na verdade, porque o promotor, ele é promotor porque ele passa num concurso. Então, ele não foi escolhido pelo povo. A Constituição diz que todo poder emana do povo. Então, a legitimidade do conselheiro tutelar é maior do que todo mundo. Assim como se escolhe o prefeito, se escolhe o vereador, se escolhe o deputado, se escolhe o governador, se escolhe o presidente da República, o senador, se escolhe também o conselheiro tutelar. No dia da posse de vocês, no conselho tutelar, o que é que vocês dirão? Vocês vão prestar um juramento. Para quem? Para a sociedade. Olha, eu estou aqui, tem lá o script, né? Eu prometo, não sei o quê. Mas vocês foram eleitos pela sociedade para trabalhar por quem? Pela criança e o adolescente. Então vocês exercerão um cargo com a carga da legitimidade. Vocês serão agentes públicos legítimos. Gente, vocês já imaginaram o que é um conselho tutelar? Primeiro, permanente. Ninguém vai dissolver o conselho tutelar. Segundo, autônomo, não jurisdicional e eleito pelo povo. Eita, conselho forte! É muito diferente do comissariado de menores, que cada um poderia ser, só dependia do juiz nomear. Aqui é diferente. Aqui vocês farão parte de um conselho composto de 5 pessoas, que este conselho é permanente, ele é autônomo, não jurisdicional e eleito pela população. É um senhor conselho, é um conselho respeitável, que foi eleito pelo povo para defender os interesses da criança e do adolescente. Mas eu vou pular o 132, que diz que em cada município deve ter um conselho tutelar de 5 membros, todo mundo já sabe. Agora vamos lá. Quais são as exigências da lei para que eu seja conselheiro tutelar? Vamos imaginar que eu, Coroba, rapaz, eu quero ser conselheiro tutelar. Quais as qualidades que eu tenho que ter para ser conselheiro tutelar? Todo mundo já sabe, eu vou para um conselho permanente, autônomo, não jurisdicional e eleito pelo povo. Eu vou para um conselho que tem moral, que tem firmeza. É um conselho, um senhor conselho. E agora? Eu posso ir? Quais as qualidades que eu devo ter para ser conselheiro tutelar? Aí o legislador escreveu uma das maiores bobagens, é uma crítica dura que eu faço ao ECA. Aí ele diz aqui, para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos. Reconhecida
se eu não respeito os meus filhos na qualidade de pai, se eu já me envolvo em confusão, respondo processo e etc., eu não tenho qualidade para ser. Mas vamos imaginar, e aqui é que a gente vai alcançar o que é essa idoneidade moral. Ela vai muito além do que a gente pensa. Eu sou um santo. Coroba é santo. Cuidou dos filhos com muito carinho. Coroba não responde a nenhum processo. Coroba tem um trabalho imenso em favor da criança e do adolescente. Mas Coroba é um medroso. É incapaz de enfrentar uma situação em que ele defenda a criança e o adolescente. Ele tem condição de ser conselheiro? Não! A qualidade maior do conselheiro tutelar é aquele que tem coragem, em qualquer circunstância, de defender a criança e o adolescente. O medroso, ele está fora disso aqui. Ah, rapaz, eu não me meto nisso, porque eu estou com medo de contrariar o pai, que é meu amigo. Não pode ser conselheiro. Ah, rapaz, eu não quero ir, colega, vai no meu lugar, porque aquilo ali está perigoso. Não pode ser conselheiro. O conselheiro tutelar, a idoneidade dele está na definição de, em qualquer circunstância, defender a criança e adolescente. Eu disse hoje de manhã, eu conheço uma conselheira tutelar. Quando eu era promotor, que ela pediu o divórcio do marido, porque o marido castigou o filho. Conselheiro tutelar, para ele ter qualidade para ser conselheiro, ele tem que vestir a camisa. Esse é o primeiro requisito. Eu estou disposto a defender a criança e o adolescente em qualquer circunstância. Se disser sim, está habilitado para ser conselheiro. Se disser não, ainda há tempo de desistir. Porque se não tiver essa qualidade, não será um bom conselheiro. E eu digo isso porque eu convivi 24 anos com o Conselho Tutelar. Vários anos, desde quando iniciou o Conselho Tutelar no Brasil, eu acompanho. Conselheiro tutelar que dorme de 7 horas da noite, ele desliga o celular para não ser incomodado em uma situação que ele poderá ser a todo momento chamado e ele desliga o celular, ele não é um bom conselheiro, ele não deveria ser conselheiro tutelar. Conselheiro tutelar que reclama, poxa, hoje é domingo e eu tenho que ir para o hospital com uma criança porque lá o médico resolveu não atender. A função do conselho tutelar é essa. E por que eu digo isso? O promotor, o juiz, ele tem várias incumbências. Ele atua em várias áreas. O conselho tutelar é só nessa. E ele foi eleito para aquilo. O órgão primeiro de defesa da criança e do adolescente, Natan, é o conselho tutelar. Antes do Ministério Público. O Ministério Público vai ser um parceiro. O judiciário também, a polícia. Mas o primeiro guardião da criança e do adolescente é o conselho tutelar. O conselho tutelar é o anjo da guarda da criança e do adolescente. Quem não tiver essa disposição, não tem condições de ser conselheiro tutelar.
Pode até estar dizendo, Coroba está exagerando. Não é. Porque nós vivemos numa sociedade de violação de direitos. E com quem que o Conselho Tutelar, com quem que a criança e o adolescente vítima pode contar? E se o pai estiver violando o direito da criança, quem é que defende ele? Conselho Tutelar. Então, quando o legislador diz reconhecida a idoneidade moral, ele quer dizer, veste a camisa, tem compromisso, te doa para defender a criança e o adolescente. Esse é o sentido dessa idoneidade moral que o legislador colocou aí. Não é? Pessoa com retidão. Quem não gosta, eu te pergunto uma coisa, quem não gosta de criança? Quem acha que criança não vale nada? Quem menospreza a criança? Pode ser conselheiro tutelar? Não pode. Ele está nesse item aqui da idoneidade moral. Você pode ter até um santo, ele pode ter uma vida mais reta do que uma linha reta. Mas se ele não tiver essa disposição, ele não está apto para ser conselheiro tutelar. Ah, rapaz, eu tenho medo de ser ameaçado. Então vai ser coroinha da igreja ou vai ser obreiro da igreja. Porque o conselheiro tutelar, muita gente não vai gostar dele, não é? A diretora da escola, que quer transferir a criança de uma escola para outra, porque ele está apurrinhando lá, né? Ela acha que ele tem que sair de lá, o conselheiro tem que dizer, ele tem direito de ficar aqui, é um direito dele, ele é criança, ele tem que ser amado, tem que ser cuidado aqui. Quem não tiver esta qualidade, esta disposição, não pode ser conselheiro tutelar. Ah, rapaz, o pai de uma criança, porque eu denunciei ele e pedi para a polícia prender ele, porque ele estava batendo em moderado menino, e ele disse que vai me matar. Aí o sujeito desmaia, vai cheirando álcool até no hospital para não morrer. Pode ser conselheiro, gente? Não pode. O conselheiro tem que ser determinado. Vou denunciar quem quer que seja. O meu foco, a pessoa que eu estou defendendo e vou defender até a última hora é a criança e o adolescente, porque ele é vulnerável e eu fui eleito para isso. Então, o sentido da idoneidade moral é isso. Medroso, despreocupado, preguiçoso, não pode ser conselheiro tutelar. Né? Segundo requisito, idade superior a 21 anos. Eu tenho 22 anos. Eu posso ser conselheiro tutelar? Depende. Se eu for um estrambelhado, um doido, um desequilibrado, eu posso ser. Quando a lei fala idade superior a 21 anos, ele está dizendo que a pessoa deve ter maturidade. O conselheiro tutelar tem que ser uma pessoa prudente. Ah, o pai está matando o filho. Eu já vou com a polícia e tal para prender o cara. E se o cara estiver mentindo? E se quem denunciou estiver mentindo? Então, quando a lei fala que o conselheiro tutelar, ele tem que ter mais de 21 anos, é porque pressupõe que o conselheiro tutelar seja uma pessoa madura, que não emprenhe pelos ouvidos, que não tome decisões precipitadas, que não é o Maria vai com as outras. Ele é uma pessoa centrada e vai agir com muita sabedoria e com muita prudência. É esse que é o requisito. Não é?
Conselheiro tutelar que mal o cara terminou de fechar a boca, ele já tomou a decisão, já corre para o promotor, já corre para a polícia, já escandaliza que o cara está matando o filho, quando chega lá não tem nada. Só porque alguém ligou, disse tal. Primeiro vamos averiguar os fatos, vamos ter, né, prudência para a gente tomar as decisões na hora certa. Né? As decisões maduras, sábias. É isso que diz a lei. E residir no município. O que significa residir no município? A Coroba mora em Itapecuru, mas ele só chega em Itapecuru sábado à noite e passa o domingo. Ele trabalha em São Luís, não está no dia a dia da cidade, não conhece as pessoas. Ele atende esse requisito. Quando diz assim, residir no município, significa dizer que ele deve morar no município e deve conhecer a sua comunidade. Ele deve saber quais os problemas da comunidade. Ele conhece o dia a dia da cidade. Ele sabe onde é o bairro da Torre, o bairro da Rosiana, não é? Ele conhece o dia a dia, ele conhece a sua cidade. É por isso que é esse requisito. Não é só você residir e não saber nada da cidade. Outra coisa, ele morar na cidade. Você já imaginou um conselheiro tutelar de Itapecuru que mora em Chapadinha? Todo dia, 6 horas da tarde, ele pega o transporte e vai para Chapadinha dormir, chega no outro dia, 9 horas da manhã aqui. Ele pode ser conselheiro tutelar? Não pode. E se meia-noite precisarem dele? Ele vai estar onde? Então, residir é viver o dia a dia da cidade, conhecer a sua comunidade. Né? Eu falo isso porque também eu já vi muitos conselheiros, né, que depois descobriram que estão no lugar errado. Né? Porque nem todo mundo tem esse perfil. É preciso que a gente saiba, né, dos desafios, porque o conselheiro tutelar ele é cobrado demais. Ele é cobrado pela sociedade. Não tenham dúvidas que todo mundo tem um conceito sobre o conselho tutelar. Todo mundo tem um conceito sobre o prefeito, todo mundo tem um conceito sobre o promotor, todo mundo tem um conceito sobre o juiz e sobre o conselheiro tutelar também. Não é, gente? E a gente se torna uma pessoa pública, né? Então é preciso que a gente se esforce para realmente cumprir esta missão, né? Então esses são os requisitos. O conselho tutelar, quantos minutos já foram aí? Está com 1h15, né? Eu vou falar um pouco aqui rapidamente sobre a criança e adolescente como vítima e a criança e adolescente como autor de ato infracional. A criança e adolescente, ela pode ser vítima de um crime, ela pode ser assassinada, ela pode ser estuprada, ela pode ser lesionada, ela pode ser ameaçada, e as pessoas que fazem isso cometem um crime contra a criança e o adolescente. E por ser a criança e adolescente vítima, geralmente as penas são mais graves. Porque como a criança e o adolescente, ela tem prioridade absoluta, quem pratica um crime contra ela, geralmente pratica um crime grave. Se pratica qualquer ato contra uma criança e adolescente, geralmente o negócio pode pegar para ele, para quem comete. Mas a criança e o adolescente também, ela pode ser autora
do que se chama ato infracional. Por exemplo, uma pessoa de 40 anos pega um revólver e mata outro, ele pratica um crime de homicídio. Ele pratica um crime de homicídio. Uma criança ou um adolescente que empunha uma arma e mata outro, ele não pratica crime. Ele pratica um ato chamado ato infracional. E por que um ato infracional? Porque é um ato que, embora sendo grave, às vezes é grave, o que ele recebe como consequência daquilo não é uma pena, é uma medida. Se ele é uma criança com menos de 12 anos, 0 a 12, menos de 12 anos, ele recebe, como consequência do que ele cometeu, uma medida protetiva. E as medidas protetivas estão lá no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai receber a medida adequada para o ato que ele cometeu. Se ele já é adolescente, acima de 12 a menos de 18, ele vai receber, né, uma reprimenda chamada medida socioeducativa. Né? Geralmente o adulto, aquele que não é mais criança ou adolescente, praticar um homicídio, ele vai receber uma pena privativa de liberdade, pode ser uma reclusão, vai cumprir a pena num ambiente prisional, numa penitenciária, né? Ou a criança, quem mata uma criança, a criança e adolescente que mata uma pessoa, ele vai, né, comete um ato infracional e receberá uma medida socioeducativa. Esta medida, chamada de socioeducativa, ela visa o quê? As medidas protetivas do artigo 101 e as medidas socioeducativas do artigo 112, que são aquelas aplicadas aos adolescentes, elas visam o quê? Recuperar, promover e proteger o adolescente para que ele faça na sua vida uma correção de rumos. Ele não recebe aquilo como uma reprimenda. Ele a recebe como um cuidado especial para ele. Certo? E aí é que nós temos uma grande discussão, porque tanto a Constituição Federal como o ECA aqui no artigo 2º, ele diz: considera-se criança, para o efeito desta lei, né, a pessoa de até 12 anos de idade incompletos. E adolescente é aquela que é entre 12 e 18 anos de idade. Essa criança e esse adolescente, eles são considerados inimputáveis, ou seja, eles não praticam crimes, eles praticam ato infracional. Aí vem uma coisa que vocês vão lidar muito na vida prática. Parte da sociedade brasileira acha que esse critério da idade penal de 18 anos é um critério extremamente injusto. Por exemplo, muitos da sociedade, hoje é uma discussão ampla no Brasil, que eles querem diminuir a idade penal para 16 anos, né, em vez de 18. Porque no Brasil se escolheu o critério etário, o critério da idade, para definir os imputáveis, que são aqueles que praticam o crime,
e os inimputáveis que praticam ato infracional. Alguns outros países, por exemplo, como os Estados Unidos, a Itália, por exemplo, lá eles utilizam o critério biopsicológico. O que é o critério biopsicológico? Eles observam a idade, mas essencialmente eles verificam o aspecto psicológico. Por exemplo, eles avaliam se aquela pessoa que praticou aquele ato, ele tinha condições de entender aquele ato e de determinar-se de acordo com o entendimento. Então é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, isso acontece muito, uma criança de 11 anos está na penitenciária, porque ele passou por um critério psicológico, e se o psicológico diz que ele entendia aquilo que ele estava fazendo, ele vai cumprir pena no mesmo local que os adultos. Né? Isso é um critério que é utilizado por alguns países. Por exemplo, esse critério biopsicológico é um critério utilizado nos Estados Unidos, na Itália e em outros países. No Brasil e em tantos outros países, o critério é apenas biológico, hereditário, aliás, etário, é o da idade. Então, para todos os efeitos, uma pessoa menor de 18 anos no Brasil, ele pode cometer o ato mais bárbaro que seja. Ele não pratica crime, ele pratica ato infracional e ele receberá como consequência uma medida socioeducativa que visa o quê? Visa protegê-lo, recuperá-lo e fazer uma correção de rumos da vida dele. Nunca ele vai receber isso como uma reprimenda, como uma recompensa do que ele fez. Né? E essas medidas estão descritas e bem definidas. Está no artigo 112 e seguintes do ECA, onde você vai ver aí a advertência, a reparação do dano, liberdade assistida. E essas medidas do artigo 112, o juiz não pode criar outras, tem que elas e, eventualmente, as do 101. Né? Ele não pode criar uma medida. Essas medidas, ele só pode aplicar essas medidas que estão descritas no ECA. Então, gente, nós tínhamos ainda muitos aspectos para conversar, mas eu escolhi esses aspectos que são essenciais, né, para a gente, para me fazer essa exposição, e eu me coloco agora, não vai terminar, eu vou ficar aqui à disposição de vocês, para, se vocês quiserem fazer algum questionamento, alguma consideração, é importante, porque eu não estou aqui para ensinar vocês, eu acho que vocês já têm conhecimento, apenas para expor alguns pontos de vista e também, eventualmente, aprender com vocês. Pela manhã, me foi feita uma pergunta interessante. Por exemplo, Itapecuru, a pessoa fez mais ou menos a seguinte pergunta. Itapecuru é uma cidade, é um município essencialmente quilombola. Nós temos comunidades quilombolas. Se essa comunidade, ela tem o costume, a cultura, de a criança, por exemplo, ir para a roça aos 6 anos de idade, a partir de 6 anos, o pai coloca ele na roça para trabalhar, porque aquilo já é o costume daquela comunidade. Como é que o Conselho Tutelar vai se posicionar em relação a isso, considerando que a cultura daquela comunidade é que as crianças aos 6 anos, elas já começam a trabalhar. Né? O que é que vocês acham disso? O Conselho Tutelar respeita isso ou como é que é?
Não tem outra solução. Vocês estão lá para defender o interesse da criança e do adolescente. Criança e adolescente não é para trabalhar com 6 anos, gente. Tem que ser contra e agir contra isso. Entendeu? Então, são situações que vocês vão sempre, que vocês se encontrarem numa situação para tomar alguma decisão, vocês vão se valer de um princípio que é o princípio que rege o ECA e rege todo o direito da criança e do adolescente, que é o princípio pró-criança e o adolescente. Tudo aquilo que for contra qualquer interesse da criança e do adolescente, vocês têm que atuar para defender a criança e o adolescente. Não é justo, não é ético, não é legal que uma criança de 6 anos vá para a roça. Então, o Conselho Tutelar tem que atuar. E é por isso que eu digo que a função do Conselho Tutelar é uma função que incomoda, às vezes, as pessoas. Mas é uma função que ajuda a sociedade a ver a criança e o adolescente, a cuidar da criança e do adolescente como ela deve ser cuidada. Certo? Então, aqui eu encerro agradecendo a atenção de vocês e me colocando à disposição, se vocês desejarem fazer algum questionamento, alguma consideração, eu estou à disposição de vocês.